Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, capítulo de número 17 de 1 Reis. Amém, meus irmãos? Quem veio para adorar Jesus, faz barulho aqui neste lugar, amém? Na medida que você for encontrando, se coloque de pé. Deus seja louvado. 1 Reis, capítulo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Está fraco, diga amém. Glória a Deus. E diz assim, apenas o primeiro versículo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu queria que todos os irmãos repetissem comigo o último versículo, senão segundo a minha palavra. Eu vou contar até 3 e você vai dizer, senão segundo a minha palavra. Eu conto 1, 2, 3. Senão segundo a minha palavra. Pode se assentar nessa noite. Meus irmãos, lendo esse capítulo e alguns versículos do capítulo de número 17, eu quero acreditar que o autor, ao começar a escrever esse livro, ele muito se alegrou. Lendo o capítulo 17, eu quero acreditar que ele se alegrou, porque quando nós vamos ler a partir do capítulo 17, nós vamos ver o Senhor levantando alguém certo. Nós vamos ver o Senhor levantando alguém que ele administrou confiança, e esse sim se levantou para pregar um evangelho genuíno e pregando a verdade. Eu quero acreditar também que no capítulo 17 o Senhor levanta alguém com unção, alguém com autoridade, alguém com integridade, responsabilidade, para levar o evangelho do Senhor e falar tudo a qual Deus está determinando. Se tem uma importância aqui nessa madrugada, é que você fale tudo que o Senhor colocar nos teus lábios. É que você fale tudo a qual o Senhor te designar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar muito nessa manhã, ou nessa madrugada, melhor dizendo. Agora eu começo a analisar uma outra coisa. Quando eu te digo que o autor deve ter se alegrado muito, eu quero te dizer também que a partir do versículo, capítulo 15 e capítulo de número 16, ele não se alegrou, porque vê uma história ruim, uma história de alguns reis que se levantaram e não fez de acordo com a qual Deus estava determinando. Alguns reis que se levantaram e não estavam fazendo de acordo com a qual Deus estava acostumado a ver os profetas fazer. Porque quando eu vou ver esses reis no capítulo 16, no capítulo 15, eu vejo primeiro a história de um chamado Jeroboão, que se levantou para apenas trazer uma idolatria para meio do povo de Israel. Jeroboão é esse que não fez aquilo que agradava ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Jeroboão fez a idolatria entrar no meio do povo de Israel, e o povo de Israel ficou perdido, o povo de Israel ficou desapercebido, perdeu o foco naturalmente. Eu quero acreditar nessa noite também, que agora, depois de Deus ter levantado Jeroboão, agora um outro rei se levanta, chamado Nadab, que era filho também de Jeroboão. Esse Nadab, então, durante 2 anos dentro de Israel, seguiu o caminho do seu pai. Nadab, dentro do povo de Israel, seguiu o caminho do seu pai, as tuas idolatrias. Ficou apenas 2 anos dentro de Israel e não conseguiu agradar a Deus. Ficou 2 anos dentro de Israel e fez tudo a qual o Senhor iria se irritar com a vida dele. A ira do Senhor cada vez se aumentava. Saindo então Nadab, a Bíblia diz que um rei chamado Baasa se levantou durante 24 anos e também seguiu o caminho de Jeroboão. Parecia uma desgraça, parecia uma maldição hereditária, porque todo mundo que se levantava seguia o mesmo caminho de desgraça, de derrota, seguiu o mesmo caminho de falência. Agora, não bastando apenas 24 anos de reinado de Baasa, a Bíblia Sagrada também vai relatar que agora aparece um outro rei chamado Acabe. Acabe é esse que durante 22 anos a única coisa que conseguiu fazer é que a ira de Deus se aumentasse. Durante 22 anos Acabe só fez o Senhor se irritar, o Senhor olhar para ele e um semblante de tristeza. Parece que eu consigo contemplar o semblante de Deus olhando para Acabe,
semblante de tristeza, porque não conseguiu achar graça dentro de Acabe. Quando eu vejo o Senhor olhando para esses reis, o estado que eles estavam se colocando, ao mesmo tempo eu também vejo o Senhor lá do céu olhando para a terra e caçando alguém, procurando alguém a quem ele pudesse confiar alguma coisa, confiar unção, confiar responsabilidade. Parece que eu vejo o Senhor olhando do céu e caçando e procurando alguém a qual ele pudesse acreditar, alguém que levantasse para mudar a história do povo. A Bíblia Sagrada diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30, que o Senhor está procurando, olhou do céu para a terra e está procurando um homem que estivesse tapando uma brecha no muro. Eu creio que nessa noite ele vai encontrar alguém que esteja na brecha. Eu creio que nessa madrugada ele vai encontrar alguém na brecha aqui nessa noite. Eu creio que Deus te separou aqui nessa noite, não foi à toa. O Senhor tem algo grandíssimo a entregar nas suas mãos. Hoje não vai ser apenas mais uma madrugada que você passou na presença do Senhor. Hoje não vai ser apenas mais uma madrugada que você está achando que perdeu seu tempo. Não, não é apenas uma madrugada que você veio perder aqui na luz divina, ver os pregadores, ver os cantores. Não, é uma madrugada que Deus separou para marcar o teu ministério, para marcar a sua vida e para te levantar com ousadia aqui na face da terra. Se você acredita nisso, começa dando glória para Jesus de Nazaré. Meus irmãos, preste atenção. Quando Deus vê a situação de Acabe, Acabe não conseguiu fazer de modo certo. Não bastando apenas isso, Acabe agora casa-se com uma mulher chamada Jezabel. Quando nós vamos examinar o nome dessa mulher, todos nós sabemos o significado, e muita gente gera mais significado para o nome Jezabel. Alguém que se levanta, alguém que se rebela, alguém que não concorda com atitudes, alguém que é desobediente. Eu vejo que esse reino jamais pode subsistir, porque Acabe não fazia o que agradava ao Senhor, andou nos caminhos de Jeroboão, agora se casa com a mulher chamada Jezabel. Eu acredito que o Senhor olhou para Acabe, olhou para Jezabel, um semblante do Senhor, semblante de tristeza, porque o Senhor tentou investir e não conseguiu. O Senhor tentou levantar, não conseguiu. O Senhor tentou acreditar em alguém e não conseguiu. Nessa noite eu tenho certeza que Deus está querendo confiar em alguém aqui hoje. Nessa noite eu tenho certeza que o Senhor quer acreditar em alguém e derramar sobre ele uma unção de ousadia, uma unção de Elias, uma unção poderosa que vai fazer você se levantar hoje de maneira tremenda e poderosa. Cachoeiro de Itapebi, você vai poder sair nessas ruas e profetizar que Deus te levantou, e que te levantou com ousadia, que Deus se te levantou e não levantou como levanta qualquer um, que levanta depois cai. O seu ministério hoje vai ter firmeza. O teu ministério hoje vai ser um ministério que é fundado na rocha. Ninguém vai te abalar, ninguém vai abalar a sua fé. Meus irmãos, agora o Senhor achou alguém chamado Elias. Eu começo aqui a pregar essa mensagem. Capítulo de número 17. O Senhor achou alguém. Procurando Elias, o Senhor acha alguém que ele pudesse confiar uma autoridade maior, alguém que ele poderia investir, e esse que foi investido guardaria a qual o Senhor depositou. Agora Elias se levanta, mas acredito eu que Elias poderia ser um dos pequenos, porque eu acredito que o Senhor pensou: eu tentei levantar um homem, eu tentei levantar um rei, não deu certo, agora eu vou investir em um profeta. Parece que eu vejo Deus dizendo: eu tentei levantar um rei dentro do meu povo, não deu certo, agora eu vou levantar um profeta. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Ele confiou nos grandes. O Senhor tentou levantar grande, o Senhor tentou confiar em grande, o Senhor tentou depositar confiança em gente grande, mas ele não conseguiu, decepcionou Deus, e agora ele está levantando um pequeno nessa madrugada. Deus tentou levantar quem teria uma verdadeira condição, uma condição maior, mas não deu certo, só decepcionou a Deus. Mas nessa noite eu creio que, como Elias foi levantado no seu capítulo número 17, ele está levantando os pequenos. Ele está pegando você com a tua mão direita e está te alavancando, está dizendo: agora eu confio, agora é você que vai marcar. Eu tentei confiar no grande, mas hoje eu estou levantando os pequenos aqui nessa madrugada. O Senhor está levantando a tua vida. Se você acredita, levanta a mão para o céu. Tentou levantar alguém grande, não conseguiu. Agora ele está administrando a sua
credibilidade a alguém que é pequeno. Elias diante de Acabe poderia estar dizendo: eu sou pequeno. Elias diante de Acabe poderia estar dizendo: eu não posso. Elias diante de Acabe poderia estar dizendo: como que eu vou levar essa mensagem até o rei Acabe? Agora Elias chega diante de Acabe trazendo uma mensagem, dizendo: olha, seu Acabe. Acredito eu que Elias chegou diante de Acabe com as pernas tremendo. Acredito eu que Elias chegou diante de Acabe cabisbaixo, quem sabe, querendo entregar os pontos. Mas ele chega